Primeira coisa que me chamou a atenção. Nós temos que ter cuidado. Igreja, preste atenção, isso é muito sério para a nossa vida. Nós temos que ter cuidado. Quem são os nossos conselheiros? Nós temos que ter cuidado para quem a gente está contando as coisas. A gente vê aqui que Davi, acompanha comigo ali o primeiro versículo do capítulo 10. Olha a ingenuidade de Davi. Ele queria ser hospitaleiro, dar boas-vindas. Olha só Davi. Algum tempo depois morreu Reonás do país de Amon e o seu filho Anum se tornou rei. E Davi disse, eu serei bondoso. Olha um lado da história. Eu serei bondoso com Naum, assim como Naás, o seu pai, foi bondoso comigo. Então enviou mensageiros a Anum para mostrar a sua amizade. E aí, quando você corre aqui no capítulo, no versículo 2, é porque versículo 3 diz assim: os conselheiros amonitas disseram ao rei, o Senhor pensa que é em honra do seu pai que Davi enviou estes homens para mostrar amizade? Olha o outro lado. É claro que não. Ele os mandou aqui como espião a fim de conhecer a cidade para poder destruí-la. Olha só. Davi manda os mensageiros para dar boas-vindas. O rei pede conselho e eles interpretam totalmente diferente. Arma uma contenda generalizada. Falou que não era nada disso, ele é um espião para destruir a cidade. E Anum começa a montar uma grande guerra sem precedentes. Primeiro ponto, querido. Procure aprender a ouvir os dois lados de uma história. Porque foi por causa dele ouvir somente os seus conselheiros, aqueles que ele confiava, que estava por perto, que ele tomou uma decisão que não envolveu só o povo dele, ele envolveu um monte de reinado. Uma guerra sem precedentes. Só por um erro não ouviu o outro lado. Você percebe isso? O quanto é perigoso nós tomarmos decisão ouvindo um lado da história. Foi a primeira coisa que me tocou. E nós sempre defendemos isso aqui. Quando alguma esposa traz um problema para mim, geralmente a mulher me procura, né, do marido, não só da igreja como de outros lugares. Pronto, anteontem, no meu serviço, uma amiga minha de longe, Eri, eu vou pedir o divórcio. Eu digo, não vai não. Qual foi a tua culpa? Qual foi a tua parte? Não, mas eu sei fazer, eu tenho experiência. Eu digo, não, eu quero saber qual foi a tua contribuição para te tomar essa decisão. Não, porque ele não me entende, porque ele não me ouve, porque ele quer... Eu digo, não, eu não quero saber, eu quero saber de você. Quando eu disse para ela, chame seu marido, tenha uma conversa sincera e seja verdadeira com ele. Se ponha também como erro dessa história. Tá bom. Queridos, meia hora depois, ela me encaminha a resposta dele. Sabe o que ele diz? Você só quer do seu jeito. Você não me ouve. Você não para me ouvir. A gente está, ele disse uma palavra lá. A gente não está se entendendo. Amém, igreja? Numa relação, num conflito, numa situação adversa, é necessário que você ouça os dois lados. Você só pode tomar uma decisão de entrar numa batalha ou não, se você conhecer os dois lados e fazer a seguinte pergunta: eu preciso entrar nessa guerra? É necessário entrar nessa guerra? Isso tem que me consumir, eu tenho que me dedicar a isso vai valer a pena? Eu só vou encontrar, queridos, a verdadeira resposta quando eu me fizer estas perguntas. Amém, igreja? Davi estava dando boas-vindas, mas os conselheiros falaram assim, não,
Sair, ó, vem espiar e depois vir nos atacar. E ali ele tomou uma decisão desastrosa. Conduziu um monte de guerreiros, perdeu vários dos seus guerreiros, 70 mil. A Bíblia fala em outras versões que foi uma das maiores vitórias e conquistas de Davi, foi nesse dia. Porque, querido, Deus, ele é justiça. Existem conversas que Deus ouve e a gente não. E foi em cima disso que Deus deu vitória a Davi. Tanto que Joabe falou assim: nós vamos guerrear, nós vamos pleitear essa guerra, nós vamos entrar nessa guerra, mas seja feita a vontade de Deus. Porque uma vez que você entra nessa guerra, você não avaliou, mas você já está dentro, querido, busque então naquele momento que seja feita a vontade de Deus, para que Deus te dê as armas certas, para que Deus te dê força, para que Deus te dê orientação, para que Deus te diga no momento certo: olha, é hora de parar, olha, é hora de retroceder, olha, recomece, se arrependa. Amém, igreja? Nós somos seres humanos, a palavra de Deus diz que o homem mesmo na sua essência, ele é mau. Amém? A nossa natureza é de pecado, a nossa natureza é má. Mas Deus aposta em nós, por meio da sua palavra, que seremos capazes de sermos transformados por meio da sua palavra, por meio dessa busca. Aqui ninguém é bonzinho, aqui ninguém é santo, a gente busca santidade. Mas eu só vou encontrar verdadeiramente essa santidade na minha vida buscando a palavra de Deus. Ela é a nossa maior e melhor conselheira. Hoje eu me vi numa situação de decisão que eu fiquei pensando que a gente é muito levado pela emoção, né? A gente carrega experiência, a gente carrega frustrações, né? A gente carrega situações diversas na nossa vida, no nosso dia a dia, situações que marcaram a nossa vida, que muitas vezes nós deixamos que as más experiências que nós tivemos nos bloqueiem para novas que nos abençoem. Às vezes as pessoas levam em consideração e se prendem nisso, de experiências negativas, e não se permitem viver o novo de Deus, porque teve experiências negativas, ficam frustradas. Mulheres não têm novos relacionamentos porque foi violentada, porque foi enganada, porque foi traída. Ela não se permite viver o que Deus pode levar a ela, pode apresentar a ela um homem de Deus. Da mesma forma o homem, né, se frustra, fica frustrado e não consegue recomeçar por uma experiência que teve. Amém, igreja? Mas a diferença da nossa vida é que nós precisamos conhecer mais a palavra. E a palavra mesmo nos adverte: conhecereis a verdade vos libertará. Embora tu te aprisione num passado muito sofrido, num passado de decepção, de amargura, mas quando tu conhece a palavra de Deus, que Ele veio para te trazer vida e vida em abundância, você começa a recomeçar na sua vida. Mas eu preciso conhecer essa palavra. Amém, igreja? Então, uma lição muito clara para nós é que nós precisamos, no meio de uma batalha, quando chega um desafio na nossa vida, nós temos que avaliar antes de tomar decisões precipitadas. Eu sempre falo aqui que uma pessoa que eu posso avaliar como uma boa conselheira, como aquela que pode me dar bons conselhos, é quando eu abro o meu coração a ela, falo o problema, e quando eu termino a conversa, eu sinto duas vontades, pedir perdão e recomeçar, Mas se ao término dessa conversa eu saio da mesa com vontade de matar logo, é um mau conselheiro, queridos, porque as coisas de Deus não traz confusão. As coisas de Deus, ela traz a solução. Ele veio para resolver problema. Ele veio para trazer solução, destino. Ele veio exatamente para trazer paz. Ele é o príncipe da paz. Você jamais vai querer sair de uma situação aonde você vai militar para uma grande guerra. Você vai militar para uma grande paz seja instaurada naquele lugar, naquela situação. Você vai pensar e viver sempre: não, eu tenho que promover paz, porque Jesus é o príncipe da paz. Eu tenho que fazer com que isso acabe, eu tenho que fazer com que isso termine. Amém, igreja? Então, o quanto é perigoso conselheiros na nossa vida, porque eles influenciam diretamente na nossa decisão.
Se a gente não tem um entendimento melhor, não tem um fundamento melhor da palavra de Deus, né? Nem de experiência da nossa vida, mas o que Deus está falando, nós vamos tomar decisões precipitadas, vamos atingir meio mundo de gente ao nosso redor e vamos perder a batalha. Porque ele aqui perdeu muito. Aqui diz, acompanhe comigo lá. A partir do 16, o rei Hadadezer mandou chamar os sírios que estavam do lado do leste do rio Eufrates. Eles foram até a cidade de Elã, na frente deles ia Sobaque, o comandante do exército de Hadadezer. Quando Davi soube disso, reuniu as tropas israelitas, atravessou o rio Jordão e marchou para Elã. Lá os sírios tomaram posição de frente aos israelitas. A luta começou e os israelitas fizeram os sírios fugir. Davi e os seus soldados mataram 700 soldados que guiavam um carro de guerra e 40 mil cavaleiros sírios. É muita gente. Quando a guerra, querido, que você está enfrentando não está do lado de Deus, você vai perder muito. Se a guerra que você enfrenta, Deus não está no comando, vai ser uma chacina. Assim como aconteceu nessa história. Porque Deus não está na batalha, Ele não mandou, Ele não vai ajudar, Ele não vai te dar comando, Ele não vai te orientar, Ele não vai falar nada. Ele não vai dizer nada, Ele vai ficar em silêncio. Você vai fazer por sua conta e risco. Amém, igreja? Então nós temos que ter muito cuidado quando nós escolhemos entrar numa batalha, numa guerra que está se formando. Está se formando uma guerra? Avalie, analise, busque os dois lados. Veja se realmente você precisa entrar nessa batalha. Veja se realmente você precisa gastar seu tempo, sua vida nessa batalha. E o mais importante para isso é o domínio do Espírito Santo de Deus. É ter o domínio frutificado em nós. É esse fruto em nós. Hoje eu passei por uma situação que eu já ia tomar uma decisão. Mas aí o Espírito Santo falou assim, já pensou? Já pensou? Eu disse, não, estou pensando tecnicamente. E aí eu comecei a avaliar em espírito. E em espírito era um negócio totalmente diferente e eu ia me ferrar. Porque a gente se ferra, queridos, quando não vem de Deus. E a gente vai tendo clareza se a decisão que tomamos, se o que fizemos era de Deus ou não, é com o tempo. Hoje eu falei com uma pessoa sobre o tempo. Só o tempo vai responder. E aqui quando esse bate-volta, né, de vingança, de má interpretação, de decisões impensadas, de maus conselhos, o reinado que tomou uma decisão precipitada foi devastado. Foi uma das maiores vitórias de Davi foi aqui. Pela má interpretação, por não avaliar os dois lados, por não avaliar realmente como é a situação, por não saber realmente a verdade. Ele poderia pelo menos duvidar, não, mas espera aí, vamos ver o que vai acontecer. Não, imediatamente ele já tomou a decisão. Davi também chegou, viu aqueles homens dele, ficou envergonhado. Olha, ficam ali separados. Vai ser vergonhoso vocês voltarem para cá com uma banda da barba raspada. Vai ser vergonhoso. Metade da roupa aparecendo o lado de lá também é vergonhoso. Fiquem aí até que vocês voltem a barba, mas agora também eu vou entrar nessa batalha agora. Vocês entendem como uma coisa vai puxando uma outra e vai ficando pior? Amém, igreja? Então, esse capítulo 10, ele vem deixando essa mensagem para nós. Avalie os dois lados antes de tomar uma decisão na sua vida. Avalie se de fato você precisa entrar nessa batalha. Avalie se de fato é necessário você gastar a sua vida, o seu tempo com isso. O mínimo que você poderia fazer numa situação dessa é gastar teu tempo orando, como Joabe fez. Joabe falou assim, meu Deus, seja feita a tua vontade, vamos embora. Faça pelo menos isso. Senhor, agora a gente já entrou, a gente já está dentro do olho do furacão. Então, Senhor, seja feita a tua vontade. E a vontade do Senhor foi trazer honra a Davi mais uma vez. Porque buscou orientação do Senhor. Amém, queridos? Pastor, aí Davi já recebeu uma retrucada violenta. Ele não estava julgando, ele já recebeu uma resposta daquela forma. Mas
Quando foi do outro lado, os mensageiros levaram a mensagem correta, mas por causa da má interpretação, da maldade da mente, da forma como aquilo foi totalmente transformado, gerou uma grande guerra naquele lugar. Amém, igreja? Então, que nós venhamos trazer isso para a nossa vida. Nunca avalie um lado. Conheça as duas versões, conheça os dois lados. Não existe uma verdade, existem os dois lados. Existe uma ação e uma reação. Conheça a ação, conheça a reação, veja o porquê. E se de fato, queridos, tem guerras que a gente não entra, tem guerras que é só entre essa situação e Deus. E se a gente se mete, acontece essa chacina bem aqui, ó. Um monte de reinados foram envolvidos, porque eles sabiam da potência do povo de Israel, da potência de Davi, a fama de Davi. Ele estava no auge do seu reinado, então ele era muito temido. Então ele pegou o que ele podia para poder enfrentar os israelitas. Mas mesmo assim, Davi teve vitória sobre eles. E foi uma chacina geral. Amém, igreja? Então que nós venhamos estar atentos. Quem são as pessoas que nos aconselham, né? O que elas chegam derramando em cima de nós? O que elas derramam em cima de nós, né? De que forma? Você tem que logo perceber o que isso vai levar. Você tem que ter, no mínimo, uma noção imediata do que está derramando sobre você, do que está chegando para você. Você tem que ter essa perspicácia. Você tem que ter essa sensibilidade. Nós que estamos em Cristo, nós que estamos conectados na videira, porque sem Ele nada nós podemos fazer, se realmente estamos em Cristo, nós vamos ter discernimento imediato do que se pode ou não fazer. O coração está brigando para fazer, mas o Espírito está comandando, dizendo, você não vai fazer. Amém, igreja? Porque a briga da carne contra o espírito, ela é contínua, ela é constante. Quando tu acorda, tu já é dado boas-vindas com o mal para você fazer. E sabe, queridos, isso aí já é uma interpretação já do capítulo 11, nós que assumimos posição de liderança, a palavra de Deus diz, aquele que está de pé, cuidado para que não caia, porque nós que estamos na linha de frente, somos os mais visados por Satanás. E com Davi não foi diferente. E a gente vai analisar isso aqui no capítulo 11, com uma história assim de arrepiar. Mas sim, o homem segundo o coração de Deus foi tentado. Porque nós somos tentados. Amém, igreja? O pecado é uma decisão. Eu é que decido se eu vou querer fazer ou não. Amém? Então vamos lá para o capítulo 11. Davi e Batseba. De pé, né? Acabou o conforto. Amém, igreja? Ô, glória. Vamos lá, maratonar aqui o capítulo 11. Preste bem atenção também nesse capítulo 11, que vai trazer uma mensagem assim, muito forte para a sua vida. Amém? Na primavera seguinte, época do ano em que os reis costumam sair para a guerra, Davi mandou que Joabe, os seus oficiais e o exército israelita fossem atacar os inimigos. Eles venceram os amonitas e cercaram a cidade de Rabá, mas Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, Davi se levantou, depois de ter dormido um pouco, e foi passear no terraço do palácio. Dali viu uma mulher muito bonita tomando banho. Aí ele mandou que descobrisse quem era aquela mulher e soube que era Batseba, filha de Eliã e esposa de Urias, o heteu. Então Davi mandou que alguns mensageiros fossem buscá-la. Eles a trouxeram e Davi teve relações com ela. Batseba tinha justamente terminado o seu ritual mensal de purificação, que é aquele famoso moranguinho, né? Ela voltou para casa e depois descobriu que estava grávida e mandou um recado a Davi contando isso. Davi mandou então esta mensagem a Joabe: mande que Urias o heteu venha falar comigo. E Joabe obedeceu. Quando Urias chegou, Davi perguntou a ele se Joabe e as tropas estavam bem e como estava indo a guerra. Depois disse a Urias:
Vá para casa e descanse um pouco. Urias saiu e Davi mandou levar um presente à casa dele. Mas Urias não foi para casa. Em vez disso, dormiu no portão do palácio, junto com os guardas do rei. Quando Davi soube que Urias não tinha ido para casa, perguntou-lhe: você acaba de voltar depois de ter ficado fora muito tempo, por que não foi para casa? Urias respondeu: os homens de Israel e de Judá estão longe, na frente de batalha, e a arca da aliança está com eles. O meu comandante Joabe e os seus oficiais estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa, comer e beber e dormir com a minha mulher? Juro por tudo que é sagrado, que nunca poderia fazer isso. Então Davi disse: fique aqui o resto do dia. Amanhã eu o mandarei de volta. Fique aqui o resto do dia, amanhã eu o mandarei de volta. E Urias ficou em Jerusalém naquele dia e no dia seguinte. Davi convidou-o para jantar e fez com que ele ficasse bêbado. Mesmo assim, Urias não foi para casa naquela noite. Em vez disso, dormiu no seu cobertor, no quarto da guarda do palácio. Na manhã seguinte, Davi escreveu uma carta a Joabe e a mandou por Urias. Davi escreveu o seguinte: ponha Urias na linha de frente, onde a luta é mais pesada. Depois se retire e deixe que ele seja morto. Por isso, enquanto estava cercando a cidade, Joabe mandou Urias para um lugar onde sabia que o inimigo estava mais forte. As tropas inimigas saíram da cidade, lutaram contra as forças de Joabe e mataram alguns oficiais de Davi, e Urias também foi morto. Então Joabe mandou a Davi notícias da batalha. Ele disse ao mensageiro o seguinte: se depois que você contar ao rei tudo sobre a batalha, ele ficar zangado e perguntar por que vocês chegaram tão perto da cidade para lutar com eles, não viram que eles poderiam atirar flechas do alto da muralha? Vocês não lembram como Abimeleque, filho de Jerubessete, foi morto? Foi na cidade de Tabes, onde uma mulher atirou de cima uma muralha, uma pedra de moinho, e o matou. Então, por que vocês chegaram tão perto da muralha? Se o rei perguntar isso, responda: Urias, seu oficial, também foi morto. Então o mensageiro foi e disse a Davi o que Joabe tinha mandado. O mensageiro disse assim: os inimigos eram mais fortes do que nós e saíram para fora da cidade para lutar em campo aberto, mas nós os forçamos a voltar para o portão da cidade. Então eles atiraram flechas do alto da muralha contra nós. E alguns dos seus oficiais foram mortos e o oficial Urias também morreu. Davi respondeu ao mensageiro: anime Joabe e diga-lhe que não fique preocupado, pois numa batalha nunca se sabe quem vai morrer. Diga-lhes que ataque com mais força até conquistar a cidade. Batseba soube que o marido tinha morrido e chorou por ele. Depois que passou o tempo de luto, Davi mandou trazê-la para o palácio e ela tornou sua esposa e lhe deu um filho. Mas o Senhor não gostou do que Davi tinha feito. Davi não é gente. Minha igreja, olha só. Como que nós conhecemos Davi? Como é que a gente conhece Davi? Ah, meu pai. Como que a gente conhece Davi na Bíblia, igreja? Um homem segundo o coração de Deus, mas fez um plano diabólico lá do inferno. Nem precisa disso, nem precisava disso. Para conquistar uma mulher. Amém, igreja? O que isso quer dizer? Deus nos ama muito? O coração do homem faz planos maus. É como eu havia falado no início. É a palavra de Deus que nos dá garantia de sermos transformados. Amém, igreja? Culpa 100% de Davi? Não. Primeiro que ela se expôs. Ele mandou chamar, perguntou quem era. Ele soube da verdade quem era e que era mulher, e de quem era a mulher, que era casada, e de quem era. Mas mesmo assim ele disse assim: chama ela para cá. E ela foi. Permitiu. Foi permissiva. E o que aconteceu? Engravidou. Queridos, e ali Davi, como sendo um rei de muitas estratégias, com muitas experiências, ele arquitetou logo algo para se safar, porque a mulher engravidou. E o marido não estava tendo relações, né, com ela. A conta não ia bater no final, logicamente, né? Então ele monta a estratégia para que aquele homem vá logo e fique com a mulher para a conta bater. E aí o marido não vai, e ele monta outra, e o marido não vai. Ele falou assim: não, eu tenho que
dá um norte para isso aqui. Eu tenho que resolver isso aqui. E resolveu da pior forma. Deus não estava mais naquilo ali. Amém, igreja? A gente viu uma experiência de viuvez, né? De Abigail e Nabal. Uma história anterior. Ok, Nabal morreu. Davi pegou aquela viúva para ele. Ok, não aconteceu nada, foi tudo certo. Mas agora, foi uma interferência humana, foi um plano, por um desejo, um capricho, um feitiço, uma coisa do demônio ali na vida de Davi, porque ele queria aquela mulher para ele. Talvez não como esposa, né? Mas só para aquele momento. Mas o salário do pecado é a morte, que a gente vai encontrar depois mais histórias, né? A consequência dessa escolha, a consequência desse pecado, desse filho, né? De Davi e Batseba. Nós vamos ter mais resposta do que aconteceu realmente com essa criança, né? E a gente percebe que Deus, ele é um Deus de amor. Deus nos ama muito, mas Deus é justiça. E muitas vezes a gente acha, porque a gente ocupa um cargo, porque a gente tem um relacionamento com Deus, porque nós conhecemos muito da palavra, temos muita intimidade com Deus, a gente pode fazer qualquer coisa, a gente tem liberdade de fazer qualquer coisa. A gente pode fazer qualquer coisa porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, mas, querido, se isso não estiver no centro da vontade de Deus, Deus vai reprovar e nós vamos colher as consequências. A conta vai chegar. Muitas vezes nós somos levados pelas nossas emoções. Mas a vida com Deus, o reino de Deus não é feita de emoções. A vida com Deus, querido, é feita, nosso relacionamento com Deus é feito com fidelidade, é feito com obediência, com temor, nunca com emoções. As emoções nunca vão nos fazer chegar ao nosso propósito, nunca vai acontecer. Se de fato um dia aquela mulher que ele desejou fosse para ele, então como ele era um homem de batalha, né? Urias era um homem de batalha, de guerra, ele poderia sim morrer, mas de forma natural, eventual, normal, característico de quem está numa guerra, ele poderia morrer realmente. E aquela mulher de fato, de forma natural, ficaria viúva e ele teria essa liberdade, né? Legal, de ficar com ela. Afinal de contas, ele tinha outras mulheres de outras situações, né? Como Abigail, né? Trouxe ela depois que ele soube que ficou viúva. E da mesma forma, ele poderia esperar. E muitas vezes, nós não queremos esperar o tempo de Deus na nossa vida. A gente quer tomar decisões precipitadas. A gente já quer que aquela situação se estabeleça. A gente já quer se apropriar daquela situação. A gente já quer viver... A gente já quer viver o final do processo, se nem passamos pelo processo ou estamos no início do processo, a gente quer atropelar as coisas, a gente já quer viver o final. Não estamos preparados para viver o final, não temos maturidade para viver o final, não temos capacidade nem competência para lidar com o novo na nossa vida. Vamos acabar perdendo a bênção que Deus tinha preparado, mas quando Ele nos preparasse para receber, e tudo isso tem que ser avaliado em nossa vida. Amém, igreja? Então não é só uma questão emocional, não é só porque eu gostei, não é só porque estão falando, olha, é isso, olha, é essa que tem que ser, olha, é esse que tem que ser, olha, é isso que tem que acontecer. Não, eu tenho que perguntar para Deus. Senhor, é da tua vontade, esse é o tempo, é isso realmente que tem que acontecer. Amém, igreja? E muitas vezes nós nos atropelamos, tomamos decisões precipitadas, porque achamos que já temos maturidade suficiente para tomar a decisão que vai definir minha vida inteira. Porque uma vez, querido, que eu tomo uma decisão na minha vida, decisões sérias, principalmente de relacionamento, como foi aqui o caso de Davi, é para sempre. É para sempre. Como eu estava falando com essa pessoa, quando ela começou a contar para mim sobre esse problema que ela estava passando, eu falei assim, tem agressão? Ah, não. Tem traição? No... Ah, não. Então, minha irmã, procura rever aí teu conceito. Tem alguma coisa errada nessa situação bem aí. Seja verdadeira nas suas decisões. Seja verdadeira dentro desse contexto que está acontecendo, que está fazendo você tomar uma decisão que vai impactar a tua vida para sempre. E conclusão da história que eu estava contando de um conselho, né? Ela desistiu de pedir divórcio ao esposo, desistiu. Porque entrou, né, fez aquela introspecção, digamos assim,
E avaliou, não, eu tenho uma parcela nisso, eu tenho um erro, eu vou consertar e vou ver como é que vai ficar o resultado de agora para frente, né? Então eu falei para essa pessoa, eu falei assim, olha, eu vou fazer 25 de julho, 32 anos de casado. Foi um casamento perfeito? Não, e não é. Mas o que você tem que aprender numa relação? A minha cabeça é diferente da do pastor. Nós temos pensamentos diferentes. Algumas coisas eu complemento, algumas coisas ele me complementa e a gente vai seguindo, mas nunca tem uma conexão perfeita, plena. Não. O que fez diferença assim na nossa vida? Vamos ver o que Deus pensa. Deus quer isso? A gente sempre fala, será que Deus quer isso? Será que realmente essa é a vontade de Deus? A gente tem que conseguir, queridos, encontrar esse meio termo. Porém, muito decisivo, muito importante na nossa vida. E esse meio termo que eu falo a vocês é exatamente a terceira pessoa, Deus, na nossa vida. No sentido de relação. Eu tenho que chamar Deus para essa conversa. Que não seja perto do teu marido, que não seja perto do teu amigo ou da situação que esteja acontecendo, né? Mas chama Deus para a relação, seja verdadeiro, abre o seu coração, fale os seus erros, fala o que de você contribuiu para que isso se tornasse maior, mais fora do controle, fora do normal, e Deus vai te dar resposta. E sabe o que vai acontecer? Tudo isso vai ser contornado. Porque Deus não é Deus de confusão. E se Ele encontra a verdade no teu coração, ao invés de você for afrontado com alguma situação e você for declarado culpado, que você tem uma parcela e você não aceita, Deus não tem como intervir, porque em um conflito tem uma parte que contribuiu. Amém, igreja? Tem uma parte que contribuiu. Nessa relação de Davi com Batseba, os dois desejaram-se. Eles se desejaram. Porque ela poderia dizer assim, não, diga a ele que eu sou casada, não vou, eu tenho um companheiro, não vou. Ela não iria, não aconteceria e não teria todo esse problema que aconteceu depois. Mas, parece que o texto fala que foi muito fácil, né? Foi um convite assim. E ela foi, até porque Davi era muito conhecido, o rei Davi, toda aquela situação envolveu aquela mulher, né? E ela acabou cedendo e foi ter esse relacionamento com Davi. E Davi também, você está ali no auge da sua governabilidade, digamos assim, né? Se sentia no direito de olhar a mulher, querer para ele, tinha que ser aquilo ali e pronto. E isso desagradava a Deus. Amém, igreja? Agora, o que reverte uma situação gravíssima como essa, pastora? O arrependimento. Porque Davi, ele tinha pavor de perder a presença de Deus. Ele tinha pavor de perder a presença de Deus. Se você perceber na história dele, ele não repete mais o mesmo erro. Porque, querido, o pecado ele é uma escolha. Então, aonde a graça de Deus entra? Porque às vezes a gente justifica a graça. Não, mas eu estou sob a graça. A graça é para aqueles que não sabem o que estão fazendo. A graça é para aqueles que não conhecem que aquilo é pecado, que não têm ciência do pecado. E o Espírito Santo de Deus sabe se você sabe ou se você não sabe. Por isso que ninguém engana Deus. Não, a graça do Senhor, que Deus tenha misericórdia. Ele vai ter misericórdia daquele que foi enganado, daquele que foi injustiçado, daquele que tramaram contra ele, daqueles que falaram nas costas sem ele saber, que se reúnem, fazem mesas como a palavra de Deus diz, né, de escarnecedores, fizeram mesas de escarnecedores, e escarneceram aquela vida. Deus vai te honrar. Amém, igreja? A misericórdia e a graça de Deus vai ser para essa pessoa que é centro de uma mesa de escarnecedores. Aí Deus entra com honra. Amém? Entra com misericórdia, com graça, misericórdia e honra, logicamente, né? Mas, se você peca sabendo, não, eu assumo o erro, não, eu assumo isso, eu quero isso, eu vou fazer isso, então segura, meu irmão, porque a conta vem pesada. Amém, igreja? Então, Davi, ele teve momentos de triunfo.
Mas ele teve um momento de prestar conta com esse Deus que olhava ele segundo o seu coração. Embora que nós sejamos obreiros, líderes, filhos, né? Filhos, até mesmo filhos, obedientes, que fizemos tudo, que nos dedicamos, que demos a nossa vida, que damos a nossa vida, que somos ali o centro da nossa casa. Mas no dia que nós fizermos alguma coisa errada, o teu pai e a tua mãe vai querer prestar conta com você, sim. Não vai ser em detrimento de uma vida de obediência, que no dia que eu desobedecer, eu também não vou prestar conta. Eu vou prestar conta. Nós que temos 2 filhos, né? Davi, meu Deus, eu só falto seu pai. Que a glória é para Deus, né? Mas se eu pudesse abraçar meu filho aqui, e meu Deus, que eu fico orgulhosa, eu fico babando. Você nunca viu um negócio correr por aqui, quando ele está tocando? Meu Deus, eu fico uma mulher, sabe, um vídeo que a gente fica assim, querendo se derreter todinho, quando eu olho, eu fico babando meu filho tocar na bateria. Mas se ele pisar fora do carro, ele está ferrado comigo. Isso aqui não tem nada a ver com aquilo ali. Uma coisa tem nada a ver com a outra. Ele tem que andar na linha o tempo todo, porque com Deus é assim. Poxa, mãe, eu toco tão bem bateria, a senhora me elogia tanto, só porque eu fiz isso agora, a senhora quer me dar castigo? Vai, porque você não está sendo castigado por causa da bateria. Você está sendo castigado porque você errou agora. Aquilo ali é saldo para ti, ninguém vai tocar, mas isso aqui nós vamos prestar conta sim. Fatura de cartão de crédito. Você pagou a sua fatura hoje, porque você é um bom devedor, você é um bom credor, você paga em dias. Não, pastora, a minha fatura de cartão de crédito, eu pago antes do vencimento. Top. Agora paga depois do vencimento, se o juro não vem. Vem. Eu paguei a vida inteira meu cartão de crédito em dias. Nunca deixei de pagar. Digo, mas agora você deixou. Agora o seu nome está no Serasa, no SPC. Está entendendo? Entendeu? Coisa mais fácil para entender. Então, às vezes, a gente coloca isso em detrimento. Não, eu sou o rei Davi, eu quero essa mulher, Deus vai me dar, vai ficar tudo. Eu vou dar um jeito aqui para esse menino bater no calco que é dele. Ah, não deu certo? Manda matar. Acaba logo com a conversa. Manda matar e fica tudo certo. Não, irmão, se ferrou, foi pior. Nunca pense que o plano que tu fez, que começou errado, vai terminar certo. Começou errado, vai terminar mais errado ainda. Porque quanto mais tempo tu passa fazendo errado, pior vai ficando. Mas, se você colocar, Senhor, eu pequei contra ti. Eu quero organizar isso aqui. O final vai ser feliz. O final vai ser feliz. Porque você parou, avaliou, se consertou. Não, está errado. Não é esse o tempo, não é assim. Se for, vai ser do jeito de Deus, vai acontecer. Você descansa no Senhor, espera no Senhor e o mais Ele vai fazer. Amém, igreja? Então, as coisas de Deus, elas funcionam com uma, como é que eu falo? Uma conta muito simples. 1 mais 1 vai ser 2, 2 mais 2 vai ser 4. É assim. Não tem mistério. Deus não tem prazer em enrolar você. Deus não tem prazer em complicar a tua vida. Deus te coloca às claras que o que eu semeio, eu vou colher. Eu não posso plantar desobediência e colher bênção. Não vai acontecer isso. Eu vou colher algo ruim, fruto da minha desobediência. E a palavra de Deus diz que o fruto do pecado é a morte. Semeei pecado, colherei morte. E, literalmente, eles colheram morte. Depois de todo esse cenário, né, diabólico, assim, colheram morte. Então, nós temos que ter muito cuidado, queridos, quando nós nos aproveitamos da posição que temos. A posição que temos não é para o nosso benefício. A posição que temos é para manter o reino de Deus fluindo. É para manter o reino de Deus crescendo, avançando. Esse é o principal objetivo de nós estarmos de pé. Quando Deus fala, cuidado para que não caia, é exatamente porque quando você cai, um monte de gente vai cair por causa de você. Porque a gente não está de pé só.
A gente não está de pé só por nossa causa pessoal. Nós estamos de pé e muitas vezes nós não caímos, nós decretamos a nós mesmos, não vou desistir, muitas vezes não é nem só por causa da gente, é por causa de outras pessoas. Não, eu não posso desistir por causa disso, daquilo, não posso desistir. Eu sei que se eu cair é efeito dominó. Amém, igreja? Então nós temos que ter sabedoria, buscar no Senhor conselho, buscar no Senhor a verdade, trazer, Senhor, espera um dia. Nós temos, quando o pastor estava morrendo de Covid, né? E eu não esfriei bem aquele negócio, porque eu estava muito desesperada ali, o pastor estava ficando da cor desse piso, os lábios roxos, os olhos embaçados, e eu não esperei, né? E comecei a dar aquele negócio quente, era necessário, né? Porque ele recobrou tanto juízo que ele percebeu que estava sendo queimado. Eu estava me queimando, eu digo, glória. Voltou mais, queima, né? Queima aquilo que a gente não espera. Queima, machuca, fere. Então nós temos que esperar a resposta em Deus, esperar a resposta no Senhor. Ter cuidado com o carro que a gente carrega. Não colocar o nosso cargo, a nossa autoridade em jogo. Porque muitas vezes a gente coloca em jogo o nosso cargo, a liberdade que temos de tomar decisões e acabamos tomando decisões erradas. Porque a gente coloca em jogo tudo isso e perdemos. Então nós temos que ter muito cuidado com o que a gente carrega, com o que a gente derrama, com o que a gente fala. Né? A vida da gente tem que ser de eterna vigilância. Porque eu sempre falo isso, quando eu vejo uma pessoa sendo muito atacada por Satanás, o que eu começo a pesquisar dessa pessoa, a avaliar dessa pessoa? A primeira interpretação que eu tenho, essa pessoa vale muito no reino de Deus. Porque o diabo está investindo pesado na vida dela, ela vale muito. Ela incomoda o inferno, o diabo quer dar um jeito de paralisar essa vida. E quando eu vou conhecer essa pessoa... de vez em quando eu sou detetive, tem coisa que eu não ligo, mas tem coisa que quando eu ligo, eu só paro quando eu termino. Aí eu digo assim, é isso. Vocês podem avaliar. Pessoas que são muito contra-atacadas pelo mal, são pessoas que carregam coisas valiosas para o reino de Deus. Elas são pessoas que são capazes de transformar vidas. Elas são capazes de transformar ambientes. Essas pessoas, elas são as mais visadas. E eu quero dizer uma coisa para você. Você é muito visado. Ah, pastora, por que eu passo por tanta coisa? Porque você é muito visado. Chama atenção, você incomoda. Você incomoda. Amém, igreja? Então, é vigilância mesmo. Eu achei muito lindo hoje. O grupo dos ramos, né? E o Douglas falou assim, mãe, o Davi tem um WhatsApp? Eu disse, não, é a senhora ou o pastor? Eu ou o pastor? Aí ele me colocou no grupo. E eu achei tão lindo a disposição do Douglas, né? Aquelas palavras de incentivo, de ânimo, vamos lá. O pastor falou que somos ramos, não vamos desistir, vamos avançar, vamos ganhar vidas para Jesus. Agora a vigilância é redobrada, filho. Porque tu acabou de acender uma tocha. E é isso que acontece. Quando a gente acende a tocha, que vai para a batalha, que vai para a guerra, faz aquele escudo do pastor, né? E a gente faz zoada. Mas eu quero te dizer uma coisa. No Senhor, você é mais que vencedor. Todos vocês que aderiram, né? A esse mandamento, a esse decreto do céu, porque está na palavra de Deus, a palavra de Deus é decreto, tem que se cumprir. Vou falar mais uma vez, Deus vai prover na vida de vocês. Só se movam. Só se movam, não faça mais nada do que isso. O Douglas já te moveu, então pode esperar, meu filho. Não é eu que estou te garantindo, é porque eu não tenho palavra para nada. Mas esse aqui é infalível. Eu posso falhar, mas essa palavra não vai falhar contigo. Vai passar tudo, mas a palavra de Deus vai se cumprir na tua vida. Na vida daquele que crê, na vida daquele que se predispôs, né? A
encarar esse desafio, essa bênção com recompensa, que é exatamente esse trabalho de frutificação. Por conta disso, como é o nome do marido da irmã Nara? O Alisson está aqui. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Já é um fruto de resgate, né? Já é um fruto de resgate. E o senhorzinho, bem ali, ó. Senhorzinho, tão bonitinho ele. Como é o nome dele? Como é o nome dele? Valdino. Valdir. Vamos aplaudir o Senhor Valdir. O Alisson é fruto do ramo da irmã Cláudia? É isso? A irmã Cláudia estava aqui terça? Estava? É fruto dela 2 vezes. Um carnal e um espiritual. Isso é top, né? E o irmão Valdir, ele é fruto de Israel. Isso te anima? Dá para quebrar essa parede amanhã? Já pode? Porque com 2 eu já me animo com 2. Só o seu Valdir já me animava a meter a marreta aqui. Agora tem o Alisson. Por isso que a igreja hoje, o Espírito de Deus estava pairando sobre esta casa. Porque já havia assim um respeito ao que foi entregue aqui na terça-feira, né? Ao desafio de trazer. Esse painel foi feito, me entregaram esse painel terça-feira. A designer me entregou terça-feira. Terça-feira eu mandei para a Beth, eu dei um prazo para eles me entregarem, por eles me deram e botou, porque naquele dia Deus falou assim, eu quero esse painel hoje na igreja. Eu botei essa aqui doidinha. E eu chamei, ela chamou, eu digo, minha filha, acha um mototáxi, porque não tem quem vá buscar ninguém, mas tem mototáxi, que faz lama naquele maior bom. Aí ela encontrou o mototáxi, mandei o dinheiro do mototáxi, mandei o dinheiro do painel, chamei os meninos, liberei ela e mais ela ali, embora eu quero aquele painel hoje. Eu? Não, Deus. E o painel está aqui, ó. Quem quer obedecer, obedece. Quem não quer, inventa desculpa. E com Deus, querido, ninguém enrola. Nem que eu pegasse o velho da lancha e fosse buscar, mas tinha que ser aplicado terça-feira. Ó, vamos dando despedida pro velho da lancha. Por esses dias, o velho da lancha vai... O spoiler. Amém, igreja? É isso, queridos. Nós temos que confiar no Senhor. Obedeça. Senhor, eu pequei contra ti. Quero recomeçar. É tão lindo isso. Eu acho lindo meu filho me pedir perdão. Se eu tiver com... Sinto não, né? Quem não põe sinto. Mas se eu tiver com uma chinela na mão, eu... É muito lindo receber. Me perdoe, eu pequei, eu errei. Eu me desmancho todinho. Não vem se aproveitar de mim não, em nome de Jesus. Porque eu tenho perspicácia. Mas eu me derreto todinha com pedido de perdão. E tem que ser assim, né? 70 vezes 7. Imagine Deus. Quando você verdadeiramente... O que desmanchava Deus? O que desmancha Deus? É um coração contrito. Um coração arrependido. Isso atrai o coração de Deus. Você pode ser um valinado, um cibazol. Mas se tu chega para Deus e te derrete, pede perdão. Ainda hoje você estará comigo aqui. Quero agora não, viu, Jesus? Amém, igreja? Assim é o nosso Deus. Deus, ele é vingança, mas ele é amor. A palavra de Deus diz que a vingança é do Senhor, mas ele é o amor. Deus é aquele, né? O alfa e o ômega. Ele é o começo e o fim. Deus é a base e o final. Ele é o começo e o ápice. Assim é o nosso Deus. Esse, querido, é o nosso querido Pai. Esse é o nosso Deus. O nosso Deus é o Deus de recomeço. Davi teve muitas batalhas vitoriosas, mas também ele teve acertos de conta com Deus. Mas nem por isso Deus deixou de amá-lo.
Nem por isso Deus deixou de dar vitórias a ele. Nem por isso, querido, porque nós pecamos, né? Nós somos pecadores, erramos. Às vezes, não são todas as vezes que eu oro assim, né? Mas às vezes eu oro assim para Deus. Eu digo, Senhor, primeiramente eu te peço perdão pelo que eu fiz. Para eu poder ter a dignidade de falar contigo. Às vezes o pastor também ora assim, Senhor, te peço perdão pelas minhas falhas, pelo meu pecado, para eu entrar na tua presença. Algumas pessoas oram assim, Senhor, eu te peço um abraço de perdão, né? Alguma coisa. Mas isso tem que ser muito verdade. Aí você vai perceber o recomeço de Deus na tua vida. Porque Deus não vai te punir porque você pecou. Deus vai te punir porque você quer continuar pecando. Quando você não quer recomeçar. Quando você não quer, não, eu quero encerrar esse ciclo. E eu quero começar algo novo com Deus. Eu quero retomar a minha vida com Deus. Eu quero retomar a minha intimidade com Deus. Amém, igreja? Você vai contar 100% com Ele. Você vai zerar uma conta com Deus. E vai começar algo novo. Mas nós precisamos nos redimir. Nós precisamos nos abaixar as guardas. Né? Abaixar as nossas armas. Dizer, Senhor, conserta-me. Ajusta-me. Vê aonde eu errei. Me orienta, me dá destino. Seja feita a tua vontade na minha vida. Eu não quero mais, não quero mais nada que seja de mim. Eu quero que seja de ti. Não vive mais eu em mim, mas tu vive em mim. Nós precisamos nos apresentar assim a Deus, porque o que agrada a Deus é que nós nos apresentamos como corpo, como sacrifício vivo a Deus, com um culto racional. Aquele culto que eu sei a quem eu estou adorando, por que eu estou adorando. O culto racional que Paulo fala, que é aceitável diante de Deus, é esse culto que eu sei por que eu estou aqui. Eu não estou aqui para julgar quem está pregando, eu estou aqui para cultuar o Deus dono desse lugar. Eu não estou aqui para avaliar nada, eu vim adorar a Deus, eu vim cultuar ao Senhor, eu não vim avaliar nada. A minha pregação aqui, ela não deve ser avaliada em nada. Ouça, peça discernimento do Espírito Santo de Deus, e Ele vai te trazer mais clareza do que eu estou te falando. Mas o resultado desse culto é você estar aí me ouvindo, mas estar adorando e glorificando o nome do Senhor. Senhor, Tu és santo, Tu és poderoso. Meu Deus, obrigada porque eu estou aqui. Senhor, Tu és maravilhoso, Tu é o Deus da minha vida. Sem Ti eu não sou nada. Senhor, seja feita a Tua vontade, aquele plano que eu fiz, Senhor, seja destruído em nome de Jesus, seja feita a Tua vontade. Assim na terra como no céu. Esse é o culto racional. Aquilo que eu sei o que eu estou falando e para quem que eu estou falando. É por isso que você está aí. De certa forma, logicamente, você está avaliando o que eu estou falando. Mas você veio prestar culto ao Senhor. O Alisson veio hoje, não foi porque ele escolheu vir hoje, porque Deus escolheu ele hoje. Mas ele escolheu com objetivo. O Alisson, agora a bola da vez é você. Deus te escolheu para que você dê fruto e o teu fruto permaneça. Hoje você foi um fruto espiritual da sua mãe. Agora você tem que frutificar. Você tem que trazer mais vidas para a presença de Deus. E é dessa forma que Deus vai te curar, vai te restaurar e vai fazer tudo novo na tua vida. Amém? Assim é o irmão Edir, mas ele não vai entender muito bem. Então depois a gente conversa com ele em particular. Valdir, né? Irmão Valdir. Irmão Valdir também agora ele recebe um decreto de Deus. Agora passou para ele. Ele precisa trazer mais vidas para Jesus, para que a vida dele seja organizada. Misael, segura porque Deus vai consertar muita coisa na tua vida. Deus vai limpar. E aí tu vai ter potencial para frutificar ainda mais. A 30, a 60 e a 100 por um. O mínimo é 30, tá ligado, igreja? Tá conectado? O mínimo é 30. Então, a urgência de quebrar essa parede aqui é para ontem. Em nome de Jesus. Você crê? Amém? Vamos ficar de pé. Em nome de... Gente. Olha. Tão dedicada que eu tô. Eu estava tão dedicada, fiz até um vídeo, estava tão convencida. Jeová, a glória é minha.
Jesus é muito lindo. Feche seus olhos, querido, em nome de Jesus. Eu creio, em nome de Jesus, que você aprendeu uma lição para a sua vida, que vai transformar a sua vida. Pastor, eu nunca passei por essa experiência. Quando passar, já sabe. Ouça os dois lados. Não tome decisões precipitadas. Seja um conselheiro aonde haja unidade. Não tome decisões precipitadas, porque você tem ouvido só um lado. Ouça os dois lados. No direito é assim, o juiz ele coloca na delegacia, ele chama de acariação. O acusado, o acusador. Vamos lá? Começa o embate. Tem que ouvir os dois lados. Quando nós fomos denunciados, né, pelo Miguel, que o delegado ouviu lá na hora? Quem foi? Foi só eu. Quem estava junto comigo? O acusador. E ele chegou para Miguel e falou assim: fale. Aí ele chegou para a gente: fale, nós. E aí, nós tivemos a vitória para a glória de Deus. Ouvir os dois lados. É bíblico. Catástrofe, né? Catástrofe aqui, ó. Preste bem atenção com quem você conversa. Com quem você abre o seu coração, com quem você conta seus planos, seus sonhos. Tem que ter muito cuidado. Só conte se for preciso, gente, pelo amor de Deus. Bota até agora no Instagram, no Facebook. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós, como Igreja Viva do Senhor, estamos aqui na Tua casa para aprender mais de Ti, Senhor. Que a Tua palavra seja a nossa maior conselheira. Que todas as vezes, Senhor, que nós precisemos tomar uma decisão, nós viemos lembrar que perto de nós está a Tua palavra, acessível, de graça, facilidade, que nós venhamos ter força o suficiente para, antes de tomar decisões, nós venhamos buscar em Ti a resposta. Assim como Joabe, como já estava no meio de uma guerra sem precedentes, naquele momento ele disse: Senhor, nós vamos para uma batalha agora, mas seja feita a Tua vontade. Assim, Senhor, nós venhamos entrar nas batalhas, porque certamente nós temos nossas batalhas, sim. Nós temos batalhas, guerreamos, temos batalhas na nossa casa, na nossa família. Nós temos. E muitas vezes nós precisamos brigar, sim, porque o reino de Deus é tomado por esforço. Mas antes de tudo, Deus, que nós viemos pedir a Ti primeiramente conselho. Senhor, eu entro nessa batalha. Senhor, entra comigo. Senhor, vai na frente. Como Moisés disse a Deus: Senhor, se Tu não for na frente, eu não poderei seguir. Que nós tenhamos essa palavra de dependência a Deus. Todas as vezes que nós estivermos frente a uma batalha, a uma guerra, nós venhamos declarar isso: Senhor, se o Senhor não estiver à frente dessa batalha, eu não irei entrar. Eu não vou. Que nós tenhamos essa dependência, Senhor, todas as vezes em nossas vidas. Porque não é pelas nossas forças. Não foi assim que aquele menino venceu um gigante. Ele foi pelo poder do Teu nome. Ele foi na Tua dependência. Ele foi crendo. E assim, meu Deus, que nós venhamos ser todos os dias das nossas vidas. Todas as vezes que batalhas se levantarem contra a nossa vida, nós venhamos Te chamar para a frente desse batalhão.
Porque a tua palavra diz que tu és general de guerra, o Senhor dos exércitos, o leão da tribo de Judá. E é contigo que nós vamos marchar, com o leão de Judá, com o Senhor dos exércitos, com o general de guerra à frente da batalha. Certamente nós venceremos, porque nós somos totalmente dependentes de ti, Senhor. Olha esse povo aqui, Deus. Olha esse povo, cada um trouxe uma guerra, uma batalha. Que eles venham buscar em ti uma resposta, para que eles não venham ser atingidos, não venham ser alvo de Satanás, mas que eles venham permanecer de pé. Que eles venham ser homens e mulheres que dão ouvido ao Espírito Santo de Deus antes de tomar uma decisão em suas vidas. Que eles venham buscar em ti uma resposta, venham acalmar o teu coração. Eu quero dizer para você esta noite, acalma o teu coração, porque o Senhor está no governo da tua vida. Não fique quieta, durma em paz, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. E comece a declarar: Deus está no governo da minha vida. Ainda que eu perca o controle, Deus não perderá. Comece a confessar, declarar. Comece a declarar vitória sobre a tua vida. Comece a profetizar na tua casa. Comece a impor a mão sobre tua cabeça e declarar cura, libertação. Porque o céu se move quando tu libera a palavra de fé, porque agrada o coração de Deus. Não aceite espírito de morte. Hoje eu estava declarando no quarto: Senhor, eu não aceito anjo de morte, espírito de enfermidade contra a igreja, porque o Senhor já levou todas as nossas dores e enfermidades. Eu declaro falência da morte sobre a igreja. Certamente, continue orando ao Senhor, certamente nós morreremos, porque não temos registro na Bíblia que não morreremos nunca mais. Temos registro que nós morreremos, mas ressuscitaremos com Cristo. Receberemos vida eterna, mas haverá para todos nós uma morte terrena, uma morte física. Haverá sim, morreremos fisicamente, mas ressuscitaremos em glória. Mas que essa morte não seja apressada, que nós venhamos viver os nossos propósitos, que nós venhamos concluir a boa obra que o Senhor começou em nós. Por isso eu repito mais uma vez: todo espírito de morte sobre a tua vida já foi decretado falência no nome do Senhor Jesus, porque você nasceu para glorificar o nome do Senhor. Que você morra, mas é para a glória de Deus. Que a tua morte seja para glorificar o nome do Senhor. Todo espírito de morte, de enfermidade, de atraso, de desânimo, toda macumbaria feita com teu nome, todo laço do inferno feito com teu nome, desde que você nasceu, está decretado a falência desse poder de potestade, principado sobre a tua vida, porque maior é o nosso Deus, o nome sobre todo nome, Jesus Cristo de Nazaré, o Filho do Deus de Israel, de Abraão, de Isaac e de Jacó. Todo mal contra a tua vida, todo espírito maligno, todo espírito de loucura, venha a ser agora decretado falência em nome de Jesus. Eu profetizo cura na tua vida, profetizo libertação na tua casa. Diabo que estiver manietando a mente do teu filho, vai largar hoje em nome de Jesus. Todo aquele que estiver levantando o nome na tua casa, da tua família, vai esquecer esse nome, vai ser travado a boca, cerrada a língua contra a tua vida. Ele não vai mais declarar o teu nome para o mal, porque nesse momento o reino de Deus trava a língua de todo aquele que chama o teu nome para a morte. Oh, aleluia!
É isso que Deus está fazendo nesta noite para a igreja. Libertando a tua vida de cativeiro. Libertando a tua vida de paralisação, de infrutificação. Aquilo que Deus determinou, o homem não pode mudar. Só você pode mudar. Deus te chamou para dar fruto e o teu fruto vai permanecer. Aquilo que você fizer vai virar legado. Aquilo que você investe no reino de Deus vai virar legado. Tu e tua casa vão servir o Senhor, sim, porque isso é uma decisão. Não deixa o diabo falar mais alto na tua casa. Não deixa o diabo falar mais alto ao teu coração. Não deixa o diabo dominar a tua mente, o teu coração. Manda ele calar a boca e dizer: aqui quem manda é Deus. Aqui quem manda é o Senhor dos exércitos. Aqui tu não manda. Oh, aleluia. Começa a declarar a igreja. Começa a declarar guerra. Essa é a guerra que tu tem que entrar. Essa é a guerra autorizada do céu. Porque é uma guerra que tu não entra só. Tu entra com general de guerra. Essa é a guerra autorizada. Declarar falência de Satanás contra a tua casa, a tua família, teu marido, tua mulher, teu negócio, teu sonho. Essa é a guerra autorizada do céu. Deus é contigo. Vai ter vitória. E todo reinado que se levantar contra a tua vida vai ser exterminado. Porque o Deus de Israel é nessa peleja. Começa a decretar a vitória na tua casa. Não espere corredor de fogo não, irmão. Não espere culto de oração. Não espere festa de igreja. Não espere pastor cheio do xaramacai não, igreja. Porque o Senhor dos exércitos está contigo todo dia, por onde tu quer que antes. Ele diz: clama a mim e vou te responder coisa grande e oculta que tu não sabe. Buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o teu coração. Nós temos livre acesso. O véu foi rasgado. Há um acesso a Deus muito grande. Não há condenação para quem está em Cristo. Você não está condenado, ainda há esperança. Ainda há esperança, igreja. Se você acordar amanhã, glorifica. Ainda há esperança. Ainda tem jeito. Se você não morreu, a batalha está de pé. Está valendo. Tu tem que te levantar e dizer assim: eis-me aqui, Senhor, usa-me. Acorda com vontade de brigar com o inferno, com Satanás, com as coisas diabólicas. Porque se Deus te permitiu estar de pé, é porque essa vitória já está ganha. Ele diz na sua palavra: olha, vocês vão passar por aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu já venci. Oh, aleluia. Olha essa garantia. Está de pé, a guerra está vencida. Não importa o que estão fazendo, o que estão falando. Não importa como é que está a tua casa. A vitória está garantida. Deixa o diabo estribuchar. A vitória está garantida. Acalma teu coração. Continua. Continua naquilo que o Senhor mandou você fazer.